Aí, ó. Agora sim! Deu certo. Cara, esse momento que eu convido alguém é um momento de tanta tensão para mim, porque o Instagram sempre me dá 1 a 0, sempre me causa um transtorno. Eu já tô até ficando calejado. Meu querido amigo, que satisfação ter você aqui. Você não sabe como eu tô feliz de ter conseguido trazer você para cá. Primeiro porque você sabe assim demais, eu admiro muito o seu trabalho. Admiro muito você como um jurista, né? A gente faz parte ali daquela equipe de amigos e você está sempre ali. E segundo, porque você ajuda demais aqui no projetinho, que é o projeto que vai trabalhar com a responsabilidade civil. Então, já de coração, muito obrigado mesmo por você estar aqui. Eu já começo dizendo que você não teve grandes esforços para me convidar, porque o convite seu é uma honra, eu aceitei imediatamente. Ah, que bondade sua. Você não pede, você manda, meu irmão. Que Então, bondade. Realmente Olha uma só. estar aqui Diga. com seus seguidores. Obrigado pela gentileza desse convite. Com os nossos seguidores, né? O pessoal vai chegando devagarzinho ainda, o pessoal tá se estabelecendo em casa agora, chegando do trabalho, eles vão chegando aqui, com fé em Deus. Minha estante é bonita, mas a sua tá categoria aí atrás. Viu? Poxa, olha, a minha estante é bonita. A sua tá bonita mesmo. A minha é bonita, tem umas coisas legais aqui. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui para ficar mais iluminado. Vocês estão me vendo bem? Tá legal? Tá bonito. Só tá com um pouquinho aqui de franja, mas assim, passa. Bonito eu acho difícil. Só Mas se tiver... tá com franja. Puxa a franja assim um pouquinho pro lado que fica bom. Vou passar um jeito. Meu querido amigo, nossa missão aqui é conversar com essa galera que está aqui sobre um tema que é um tema hoje muito sensível. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui meu áudio. Que é o tema da sátira versus a responsabilidade civil. Eu não quis anunciar, e eu deixei para você, caso você queira anunciar, o porquê que eu te convidei para falar exatamente dessa temática, né? Se você quiser, fique completamente à vontade. Eu não trabalhei com isso com ninguém aqui, mas fique à vontade. Mas eu já quero adiantar que o Bunazai é uma das grandes referências nessa perspectiva, né? Assim, essa perspectiva que não chega a ser, ou chega a ser uma liberdade de expressão, mas não no sentido em que a gente está falando, né? Que a gente falou tanto aí há tempos atrás. É exatamente a questão da sátira, né? Eu introduzi aqui a live falando que ser comediante hoje é uma missão difícil, né? É uma missão árdua. Eles tentam fazer a gente sorrir e eles, atrás do palco, choram. Porque tem a coisa aí, hein? É isso, meu irmão. É a pura verdade. Então, deixa eu só te interromper rapidinho, porque tem um recado. O professor Salomão acabou de entrar aqui, eu fiz uma live com ele hoje de manhã. Ele disse que é para eu lhe dar um abraço, mandar um abraço para você. Se eu não fizesse isso, né, o bicho ia pegar pro meu lado. Ele entrou aqui agora, então. Eu agradeço ao meu amigo, professor Salomão, um cara finíssimo, um grande jurista, um querido amigo. Pronto, missão cumprida, mas vamos lá. Então, deixa eu pontuar algumas coisas para os nossos seguidores aqui e também, né? A minha área de atuação, ela é fundamentalmente o direito privado patrimonial, né? Direito societário, é fundamentalmente nisso que eu atuo. Então, eu tenho um escritório de advocacia que tem lá a parte do direito privado patrimonial, a parte de família e sucessões, inclusive a mulher que toca. Temos lá uma equipe bacana. E o que acontece? Eu, a vida inteira, desde que comecei a pensar em fazer direito, fui um apaixonado pelo tema da liberdade de expressão, né? E aí, por conta da minha atuação na liberdade de expressão, eu acabei conhecendo alguns comediantes, né? Comecei a advogar para eles. As pessoas tiram sarro, né? Falam, é advogado, tal, por conta do Danilo Gentili, que é um cliente muito querido e acabou se tornando um amigo, né? Eu preciso dizer isso. Felipe Rachid, bem-vindo, meu irmão. E aí, o que aconteceu, né? Como é que eu conheci o Danilo? É uma coisa interessante isso, né? Eu conheci o Danilo por conta de uma amiga minha, que era namorada dele. Ele estava com um problema societário. Um problema societário, não tinha nada a ver com liberdade de expressão. Era uma questão fundamentalmente de direito societário. E aí eu atuei para ele, resolvi
o problema dele, ó, advocal, os caras são uns puta, eu vou meter processo em tudo. Chamou de advocal, olha aí, ó. Tá vendo? Léo Sedaro. Vou meter processo em você, Léo. Você vai ver. Não pense que você é meu colega de conselho que eu vou te poupar, viu? O print nunca morre. O print nunca morre. Professor Paulo Picelli, querido amigo, embora tenha me abandonado, mas continua sendo um amigo. E aí, o que acontece, cara? E aí, o Danilo sabe que eu defendo essas causas de liberdade de expressão. Tive outras causas antes dele, envolvendo jornalistas e tal, né? E aí, eu passei a advogar para ele também nessas causas. E aí, porra, o cara é uma potência, né? Tem 1 milhão de seguidores. 1 milhão, né? 1 milhão. Sei quantos milhões de seguidores. Uhum. E aí eu passei a ficar conhecido como advogado que mexe com essas questões de liberdade de expressão. Que são ações muito interessantes, mas que trazem muito problema para a gente, né? As pessoas não costumam entender muito bem isso. A gente acaba apanhando junto com o cliente. Mas o que é papel nosso do advogado, né? Eu sei isso. Advogado tem que saber que se mete em confusão. Aliás, advogado gosta de se meter em confusão. Isso é uma coisa engraçada. Mas eu queria conversar com os nossos ouvintes aí, com o seu público, fazendo uma distinção, né, cara? Claro, obviamente que nós podemos pensar em duas realidades muito diferentes. E aí eu vou agora falar com meu amigo civilista, meu Salominho aqui, que é um puta de um acadêmico, um cara brilhante da nossa querida Bahia. O que acontece é o seguinte, cara, existem duas realidades diferentes, né? Se eu sou um humorista e eu faço uma piada com uma pessoa específica, eu posso realmente causar um problema e posso responder. Não que ele vai responder, mas pode ser que eu responda. Porque nós temos no Código Civil, artigos 11 a 22, os direitos da personalidade. E se eu expuser a imagem, o nome de uma pessoa, e isso for considerado difamatório, for considerado uma forma de expor aquela pessoa ao ridículo, eu posso responder por isso. Agora, existe um problema. Aliás, espera aí, só um minutinho. Fica aí, não sai daí, não sai daí, não sai daí. Vou pegar um negócio aqui que chegou essa semana para mim. Olha só. Milor Fernandes, né? Sim, grande. Dele. E o Milor é absolutamente maravilhoso. E o Milor é maravilhoso, principalmente porque ele não fez nenhuma piada comigo, né? Porque eu ia ficar muito triste se ele fizesse, porque ele era um cara muito genial e muito ácido. Ele chegou a comentar os livros do presidente Sarney, e ele disse o seguinte: cada parágrafo dos livros do Sarney mereceria um impeachment. Assim, esse nível, né? O livro do Sarney é daqueles que quando a gente larga, a gente não consegue nunca mais pegar. Sabe a que a gente fala? Pega o livro, você não consegue mais largar. Então, assim, é óbvio que isso é duro para quem ouve. Mas será que isso mereceria uma crítica do ponto de vista judicial? Será que isso mereceria uma ação judicial? Aí entrou aqui o meu amigo Marcos Gadelho, que é magistrado, né? Vocês, magistrados, que são as pessoas mais... Você, magistrado, de fato, desembargador de segundo grau, né? Juiz de segundo grau. Eu sou quem carrega o piano. Então, veja, qual que é o grande problema? Uma piada, e aqui é um ponto muito polêmico que eu vou dizer, e espero não aborrecer muito seus seguidores, né? Uma piada com uma pessoa específica pode vir a ser considerada ilícita. Agora, Salominho, uma piada genérica, que não tenha uma pessoa específica como alvo, eu não consigo entender como ato ilícito. Por uma razão, as pessoas dizem assim, né? A piada é ofensiva. Isso é um erro de pressuposição, com todo respeito, né? Não existem piadas ofensivas. Repito, piadas genéricas, não com pessoas específicas. Não existem piadas ofensivas. Existem piadas que me ofendem. Então eu gosto sempre de dar um exemplo para mostrar para vocês que eu não sou totalmente hipócrita,
né? Todos nós somos um pouquinho hipócritas em alguma medida. Isso é da nossa natureza humana decaída, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe, Salomão, os meus seguidores sabem, eu não escondo isso de ninguém, eu sou católico, né? Aliás, uma vista de olhos na minha prateleira demonstra isso acima de qualquer dúvida razoável. O Gadelho, que está aí seguindo, não sei se está assistindo ainda, vai saber que eu sou um católico convertido tardiamente. Eu nunca escondi isso também, minha conversão foi tardia. Então ela é sempre um pouco mais efusiva e tal, aquela coisa. E aí o que acontece, né? O Porta dos Fundos fez uns especiais. Sim, de Natal. De Natal, né? 2 anos seguidos, especiais de Natal. Muito ofensivos. Absolutamente ofensivos para mim. Né? E aí as pessoas me disseram assim, Bunazar, o Porta dos Fundos tem que ser processado, eles têm que ser condenados. E eu disse o seguinte, eu, Bunazar, fiquei muito ofendido. Eu nem cheguei a ver, né? Mas eu fiquei muito ofendido com o que eles fizeram. Muito. Mas, de fato, eles não fizeram absolutamente nada ilícito. E eu vou dizer mais, Salominho. A minha paixão pela liberdade de expressão me levaria a defendê-los gratuitamente se eles não tivessem advogados. Vamos supor que fosse um grupo pobre, não é o caso, são bilionários, né? Mas nós temos que entender que existe uma diferença entre eu me sentir ofendido e você me ofender. Desculpe esses gritos fundo, é meu filho, é absolutamente incontrolável isso. Mas, então esse é um ponto absolutamente fundamental. Né? Eles não me ofenderam, eu fiquei ofendido. Eu fiquei ofendido. Eles não cometeram ato ilícito. Então qual que é o grande ponto? Né? A gente vive numa sociedade, desculpe dizer isso, adoentada. Se você diz algo que eu não concordo, ao invés de eu argumentar com você, eu quero proibir você de dizer. Isso absolutamente é típico de uma sociedade autoritária, de uma sociedade triste. E eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu sou advogado aqui, eu sou advogado no Brasil inteiro e sou advogado aqui no estado de São Paulo, né? E eu sou um apaixonado, você sabe disso, né? Você vê o que eu falo no grupo privado, né? Eu sou um fã do TJ São Paulo, eu sou as pessoas falam que eu estou em campanha para o quinto. Não me sinto digno ainda do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo tem sabido diferenciar essas questões, né? Tem sabido conter esses ímpetos autoritários que todos nós temos, né? De querer proibir vozes divergentes. Né? Claro, tem uma decisão que condenou, sim, mas vezes as decisões são muito corretas, muito adequadas, muito equilibradas. Então, a gente tem que pensar nisso. Né? Tem que pensar que tipo de sociedade a gente quer. Olha só, eu sei que o tema não é esse, mas me permita... Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Colocar um ponto aqui. Anteontem eu li no Estadão, né? Até coloquei no meu Insta. Poxa, uma notícia de um sujeito, do presidente da CPMI, querendo proibir jornalista de pegar conversinha de deputado. Veja, eu não estou pegando uma conversa do deputado com a namorada ou do deputado com a esposa. Não. Eu estou pegando uma conversa de um deputado com outro deputado sobre a República, da qual eu faço parte. E aí eu querer toler isso é de um grau de autoritarismo incontornável. Entende, meu irmão? Então, nós temos que pensar que a liberdade de expressão ela é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Não existe direito sem liberdade de expressão. Então a gente tem que sempre pensar. E os humoristas, eles fazem uma coisa que é absolutamente genial. Né? Eles captam o sentimento social e eles refletem esse sentimento social. Então, por isso que tentar calar um humorista, tentar proibir piadas de certo assunto é no mínimo, de uma inocência gigantesca. Então, esse é um ponto... Ô Buna, aqui na Bahia, a gente aqui é muito mais, vamos dizer assim, desbocado do que vocês aí de São
São Paulo, né? Vocês de São Paulo são muito mais polidos, vamos dizer assim, no falar do que a gente. A gente é muito de tocar, conversou 2 minutos já é o melhor amigo, e aí já está perguntando como é que tá a família, aquela coisa toda. E aí já começa a falar as barbaridades. E aí a gente tem aqui um grupo de teatro que ele tem uma peça que é quase que permanente aqui em Salvador, já tem mais de 20 anos, 25 anos. E essa peça, na verdade, ela mantém o núcleo dela, né? Só saíram alguns personagens, entraram outros, enfim, mas o núcleo é o mesmo. E qual é o núcleo? O núcleo é de interação com o público. Então, assim, ele pega o público ali, né? Ó, vem cá, você, vem cá, você. Por exemplo, se meu pai estivesse lá, com certeza iam pegar ele. Né? Um careca bigodudo. Vem cá, careca bigodudo, vem cá. Você sabe que careca é ponto de referência, né? Claro. E você tá onde? Eu tô do lado do careca. Né? É um ponto de referência. Então, assim, meu pai era pego no circo. Meu pai sentava lá no fundo do circo, perto da lona, quase Homem-Aranha, para ficar escondido no teto. O palhaço via, dizendo, eu quero aquele. Aí vinha aquele foco de luz nele. Então, assim, a base da peça aqui é mais ou menos essa, é uma interação com o público. Tanto que tem situações assim que eles ficam 15, 20 minutos antes de começar, já circulando no meio do público, e aí chega alguém, eles falam assim, não, pode vir tranquilo. Ah, tá de cabelo molhado, hein? Veio, olha só, acho que veio do motel, alguma coisa assim nessa pegada. Então, quando você faz uma piada, ainda que seja genérica, tá? Isso aqui é só para a galera entender o limite mesmo, né? Da responsabilidade civil, se há, se não há. Mas quando você faz uma piada genérica, mas utilizando alguém como foco, né? Aconteceu aí em São Paulo, aí, em alguma cidade aí em São Paulo, que um comediante pegou alguém e fez uma piada sobre adoção. Né? A gente discutiu sobre isso, né? Ah, você é adotado porque adotado é assim, 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 assim. Pegou alguém e fez esse parâmetro. Bom, aí o cara pega alguém, por exemplo, nós, Carecas Futebol Clube, e aí leva para o palco e lá descasca nas habilidades deles. E aí, ainda, na sua opinião, ainda continua nessa liberdade de expressão, nessa zona não alcançável, ou já gera? Eu vou te dizer uma coisa sem a menor dúvida para mim, claro. Eu não estou dizendo que não haja polêmica, não haja opiniões em contrário, de maneira nenhuma. Uhum. Uma pessoa que vai para um show de comédia, uma pessoa que vai para um lugar desse que ele sabe que acontece, como você mesmo colocou, é um teatro que faz isso, e ela se ofende com esse tipo de coisa, ela precisa, antes de tudo, procurar um psiquiatra. Um terapeuta. Desculpe. A minha colocação é, eu sou humorista, eu vejo a sua foto na internet, nunca te vi na vida, e eu vou lá e tiro o sarro de você, que eu nunca vi na vida. Ok. Pode ser que isso gere. Agora, desculpe, meu amigo, desculpe, né? Você entrar num lugar, num ambiente de humor, é para você fazer humor e ser alvo de humor. Eu outro dia, eu nunca esqueço, né? Mais um juiz, ó, Cadu. Cadu é um juiz, é um grande juiz aqui do estado de São Paulo, embora o Cadu tenha um problema gravíssimo, que seja o fato dele ter um péssimo gosto para sapato. O homem, quando eu falei para ele que ele falou, porra, Cadu, eu conheci ele, era aluno ainda, né? Eu falei, Cadu, caramba, cara, seu sapato é horroroso. Ele falou, porque não tenho dinheiro para comprar sapato, gastar dinheiro com sapato. Agora é juiz e continua com sapato feio. É uma tristeza. Mas eu vou deixar para falar isso, eu não vou falar nada, porque ser processado por juiz é sempre um problema, né? Mas então, meu irmão, quando o cara entra num ambiente desse e ele se ofende com a piada, desculpe, é muito problema dele, entendeu? É minha opinião. Mas assim, o grande problema disso, Bruna, é que isso chega ao Poder Judiciário, né? Claro. E lá no Poder Judiciário, por exemplo, certa feita eu analisei o processo, não tem nada a ver com liberdade de expressão, mas para você ter uma ideia, de um cara que ele comprou um veículo, na marca tal, não é um veículo de luxo, um veículo também não é um veículo popular, um veículo alcançável por uma classe média, e ele comprou o veículo com banco de couro
e ele descobriu que não era banco de couro legítimo, era banco de corino, né, couro ecológico. E ele foi para o Poder Judiciário dizer que ele foi enganado, que não sei o quê, que ele queria o banco de couro do animal, da vaca ali, e não o couro ecológico. E o juiz deu a obrigação de fazer, de mandar a empresa trocar todos os bancos do couro, do carro, que já era de couro ecológico, mas para botar couro bovino, e ainda deu 15 mil de dano moral. Entende? Aí isso chegou. É isso que serve o tribunal, Salomão. Bom, aí isso chegou aqui e aí a gente deu uma reformada total, né? Eu posso falar porque esse processo já rodou. Mas é claro. Né? Mas assim, a gente deu uma reformada total. Mas aí uma situação dessa é quase um venire contra factum próprio, né? Ele se coloca num teatro de comédia e quer passar ileso. Eu outro dia fui no clube de comédia do Danilo aqui. Eu sou advogado do clube também, né? E eu fui ao clube, mas advogado nos aspectos societários, né? E eu fui ao clube e tal para me divertir. Tem um shopping muito gostoso lá. Aliás, quando vocês vierem aqui, a gente vai lá. A turma da confraria vai lá, né? Vai ser divertido. E aí, cheguei lá no clube e tal. E aí tinha uma moça, uma comediante chamada Xanda. Xana, perdão, falei errado. Já deu problema esse nome, já deu problema. Ela tá estourada, né? Tá estourada, tal. Uma moça bonita, tal. E aí ela tava se apresentando, eu tava lá assistindo. E aí ela fez uma piada, eu comecei a gargalhar, né? Ela fez uma piada do relacionamento do homem e da mulher, tal. Eu comecei a gargalhar. Ela virou e falou assim: na frente todo mundo. Tá rindo aí, né, ô careca? Você gostou, né? E, puta, veio a luz em mim assim, e ela me zoou, e todo mundo deu risada. Pô, como é que eu posso processar? Como é que eu posso... Xanda Dias, essa aí. A grande Xanda. Pô. E, pô, como é que eu posso processar uma pessoa no clube de comédia que faz... Cara, eu vou te falar, nós do direito, nós somos uns puta de uns idiotas, né? Nós achamos... Não, é sério, vamos lá ver, né? A maioria que está aí, que está seguindo a gente é advogado. Então eu vou falar para vocês, baixem a bola, né? A gente acha que a gente é muita coisa, né? Tal. As pessoas comuns não estão nem aí pra gente, cara. Com razão, né? Com razão. Eu fui participar eu participei do podcast do Flow lá, né? E aí... Eu vi. Eu tava no podcast, aí um cara meteu assim, grande advogado. Aí eu zoei, né? Falei, pô, o cara tá me zoando, advogado e tal. Porque eu achei divertida a piada. E virou uma... Puta, todo mundo tá advogado. Um meme. E começou a zoar. E aí teve gente que me mandou no privado, professor, olha, eu acho que o senhor deveria pensar em processar essas pessoas. Porque é de um grau de esquizofrenia radical. Quer dizer, eu tô num podcast, eu não tô num tribunal. Não é um juiz que vira pra mim e fala, ô careca. Pô, sabe, é um nível de sensibilidade, Salominho, que é incompatível. Eu gosto de contar sempre uma história aqui de São Paulo, da APAMAGES, né? Associação da Paulista Magistratura de São Paulo. E aí tinha um cara nadando, e um moleque nadando tal, e o cara era desembargador, né? E o cara virou pro moleque e falou, meu, sai da piscina, gritou tal. E o moleque falou, meu, vai se ferrar, não sei o que lá, tal. E aí o velho virou e falou assim, sabe quem eu sou? Eu sou desembargador fulano. E o moleque saiu da piscina e falou assim, e quem me contou isso foi um amigo meu juiz. Ô, desembargador fulano. Ele botou a cabeça para fora, vai tomar no... É assim que as pessoas pensam. A gente que acha que é grande coisa, saca? Pô, então vamos devagar, vamos tentar levar a vida com um pouco mais... Teve até algo meio parecido com o Simão, né, da Band News. Ele tinha uma chamada no início, que ele, quando começava o programa dele, era a corda macacada. Eu acho que deve ter tido algum problema, porque agora ele trocou a chamada para Acorda Galera Amada. Né? Porque aí vira uma questão de achar que ele está falando, por exemplo... Diminuindo, né, as pessoas, né? Quando não tinha nada a ver. Mas tudo bem, é uma cautela para evitar esse tipo de
de confusão. O Jota Né? Quest estaria alinhado, o Jota Quest estaria em maus lençóis hoje em dia, né? É... Porque ele tem a figura da macacada, né? Ele mesmo fala, tem umas músicas dele, uns ao vivos, ele falava, não sei o que, vamos macacada, nananana. Então ele estaria... O que não tem absolutamente nada a ver, né? Porque a palavra macacada, ela é fundamentalmente ligada ao comportamento de rebanho, não tem nada a ver com... Aliás, não tem nada a ver, não. Não tem necessariamente a ver com questão racial, né? Mas eu entendo que cuidado que nós temos. Ó, o Bruno entrou aí, ele que é o gerente do My Fucking Comedy Club. Olha, você chegou um pouquinho tarde, viu? Já falou. Já fiz o merchan. Já fiz o merchan para quando eu falar eu beber de graça. Tá? Não, falou do shopping mesmo. Eu tô gravado aqui, vou publicar, tá gravado. É interessante, Bruno, aí, essa perspectiva, né? E aí, voltando aqui para um lado mais filosófico, é aquela ideia do Perryman e do auditório, né? Muitas vezes a mensagem é passada e ela não chega ao auditório como deveria chegar, porque o auditório ele não está pronto para receber a mensagem, né? Meu irmão. E aí, outro dia, eu tive a honra de palestrar numa universidade aqui grande, aqui de São Paulo, tal, e palestrei. E aí um sujeito disse assim, uma oposição muito, muito interessante. Falou, olha, Bunazar, mas veja, às vezes a piada que a pessoa faz pode estimular comportamentos discriminatórios. E isso tem que ser proibido. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, que sociedade é essa infantilizada? Que tipo de paternalismo é esse? Doente, que se eu fizer uma piada, isso significa que você vai matar alguém ou vai atacar alguém por conta da piada que eu fiz. Sabe? Desculpe, eu acho que isso é demasiado infantilizado e demasiado paternalista. Demasiado paternalista. Eu tenho uma frase, Salominho, e você ouça com atenção. E os seus ouvintes, por favor, não saiam da live na hora que eu falar a frase. Né? Ouçam até o fim, como eu sempre digo isso, né? O Shakespeare, eu sou um apaixonado pelo teatro shakespeariano. Quando Shakespeare começa as peças, ele fala que a plateia me ouça com ouvidos gentis. Né? Eu sempre gosto de repetir isso. Então, eu vou falar uma frase para vocês. A liberdade de expressão, cuidado, ouçam até o fim, não saiam da live. É um direito absoluto. Aí você vai pelo amor de Deus, você está louco, você está maluco, ficou maluco. Vamos até o fim, vamos ver até o fim. O direito, pessoal, ele tem a ver com o mundo físico, o mundo cultural, né? Eu sempre digo isso aos meus alunos, o direito só proíbe condutas possíveis. O direito não proíbe condutas impossíveis. O direito não me proíbe de botar um ovo, de sair voando por aí. É proibido você voar com as suas próprias asas acima. Não, o direito só proíbe coisas possíveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a Constituição Federal me garante a liberdade de expressão, ela me dá um direito. E aí o que eu sempre digo, e agora vem o ponto retórico da minha frase, tá, Salomão? O que é a liberdade de expressão? É aquele espaço em que eu posso dizer as coisas. Sim. Qual que é a minha grande briga? Só quem pode me dizer o que eu não posso dizer é o legislador. Com todo respeito ao ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, com todo respeito a todo e qualquer tribunal, quem define o que pode ou não ser dito é o legislador, democraticamente eleito. Esse é um ponto que me é muito caro. Então, veja, se eu xingo você, eu não estou exercendo a liberdade de expressão. Eu estou cometendo um crime de injúria. Crime de injúria não é liberdade de expressão. Se eu acuso um ministro do Supremo Tribunal Federal falsamente de ter cometido um crime, eu não estou exercendo liberdade de expressão, estou cometendo calúnia. Se eu digo sobre, vamos pensar um amigo nosso, o Herodes, que eu sou apaixonado por ele, não é? Se eu digo do Herodes uma coisa verdadeira, mas difamatória, vem um Código Penal e diz, olha, embora isso seja verdade, você não pode dizer. Se eu
quero falar mal de certa população, da população por conta da cor da pele, da origem. Eu vou falar de você que é baiano, e aí vai ficar acima de qualquer suspeita, não é? Porque estamos aqui. Se eu faço uma manifestação preconceituosa do tipo, não empreguem baianos nas suas empresas, isso não é liberdade de expressão, meu, isso é crime. Eu não estou na liberdade de expressão. Ponto. Ponto. Não... O Léo Sedaro, até ele fala aqui, vou aproveitar só o que você está falando aí para não. Ele assim, no Rio de Janeiro é usual falar nego, referindo-se à pessoa, jamais a questões raciais. Claro, tive notícia de uma pessoa que foi presa por injúria racial. É complicado, né? É absolutamente complicado. Então, voltando a esse ponto, é nesse sentido que eu digo que a liberdade de expressão é absoluta. Porque ou existe liberdade de expressão, ou existe crime, ato ilícito. O que me aborrece, e vai muito além de me aborrecer, não são tão tênues, Vieira. Não são tão tênues, né? Às vezes eles são muito claros, e aí o judiciário se mete onde não deveria se meter, entendeu? Esse que é o grande ponto. Às vezes eles não são tão tênues. Quando eles são tênues, tudo bem, vá lá. Mas às vezes não são nada tênues. Então é nesse ponto que eu digo que a liberdade de expressão é absoluta. Compreende? Uhum. É nesse ponto. E a gente ainda tem que lembrar também, e aí não sei se é correto falar isso ou não, muitas vezes os comediantes, essas pessoas e tal, eles usam outras pessoas famosas, né, para lastrear algum comentário, acrescentar, fazer como a gente fala em direito civil, né, fazer um dolo bônus, aumentar alguma característica daquele fato, hiperbolizar alguma coisa, vincular aquele fato a outro fato que aconteceu com outro famoso. E aí a gente sabe que essas pessoas que são expostas, elas têm uma tutela da sua realidade de direito à personalidade um pouco, né, um pouco menor do que a nossa, que não é, que nós não somos pessoas expostas. E ainda a gente ainda tem que calcular isso aqui também, né, nessa... Cara, vamos lá ver, né? Vamos lá ver uma coisa que é importante. O Simão, né? Parece Salomão, mas é Simão, que é meu sócio, amigo querido meu do Salominho, membro da nossa... Super, ali não é nem super jurista, ali é mega jurista. Estamos no nível... É burrinho de tudo, sabe porra nenhuma. Engana. Meu irmão, né, meu professor, meu orientador e tal. Ele é radical. Ele fala o seguinte: famoso não tem que ter intimidade. Se eu quiser falar da vida do famoso, eu tenho que falar. Porque eles ganharam dinheiro com isso. E aí, porra, vamos devagar, né? Vamos devagar. Então, porra, se ele quis ficar famoso com isso, ele que suporte. Eu falo, não, vamos devagar. Eu acho que não é assim, né? Então, claro, né? Não é porque a pessoa é famosa que ela não tem a liberdade dela garantida, não tem os direitos dela protegidos. Eu lembro bem uma questão interessante quando o presidente era o Michel Temer e um jornal quis divulgar mensagens da Michelle Temer, né? Do hacker, né? Do hacker. O hacker fez e mandou para o jornal, e o jornal queria divulgar. E o advogado, e aí tá errado também ter sido a AGU, né? Desculpe, vamos deixar isso em parênteses, né? Sim. O advogado entrou e falou, não pode divulgar. Não são mensagens que digam respeito à República. Com todo respeito, por favor, né? Eu vou falar uma coisa aqui, não me processem, é só um exemplo, eu não vi as mensagens. Mas vamos imaginar que a Michelle tivesse mandado um nude para o Temer. Qual que é o interesse republicano nisso? Nenhum. Absolutamente nenhum. Se houvesse ali uma conversa conspiratória, aí é outra coisa. Agora, não é porque a pessoa é pública que eu tenho o direito de expor as conversas dela ou de colocá-la numa situação de ridículo. Claro que não. Agora, veja o paradoxo, Salomão. Olha que mundo louco que nós vivemos, né? Nós temos um monte de deputados e deputadas por aí que ganham as eleições lacrando na internet. Sim. Não. Então a pessoa vira e fala assim: você amanhã
você amanhã dá uma decisão como juiz, libera um preso, né? O desembargador falou, liberou um preso, porque a lei manda liberar. Aí eu sou candidato a deputado e escrevo assim: ladrão, certamente ganhou dinheiro, adorador de bandido, e sou eleito. Tudo bem? Tudo bem. Quando um cidadão comum vai lá e critica um cara desse e fala, ó, você roubou, por que você votou nessa emenda parlamentar aqui e tal? Ele processa o cidadão. Vamos pensar loucura? Eu sou deputado, tá bem, Salomão? Agora, eu sou deputado. Eu te xingo, eu não posso ser processado, a Constituição me garante. Sim. A imunidade. E aí você xinga o deputado, você pode ser processado. Será que foi esse o espírito do Constituinte? Será de forma nenhuma. A imunidade parlamentar foi feita para que o parlamentar possa acusar, xingar livremente o cidadão e o cidadão não possa reagir contra um político? Então, são esses paradoxos que me incomodam. Aliás, eu vou falar uma coisa em primeira mão e meia para os seus seguidores aqui. Eu vou montar uma instituição de defesa da liberdade de expressão. Olha, que legal. Vou montar. Vou apanhar de todos os lados, né? Mas vou montar uma associação de liberdade de expressão. Defesa da liberdade de expressão. Cara, eu sinto que isso é uma meta na minha vida, é uma coisa que eu devo lutar, entendeu? Eu acredito nisso. Nesse ponto, eu acho que a gente ganha muito mais sendo liberais do que sendo autoritários. Assim, quando você estava falando aí durante aqui a live, muita gente foi levando aqui para o lado da lei de injúria racial. É uma outra coisa, tá? É uma outra coisa. Quer que eu arrume confusão ou não? Vai lá. Tô liberado? Total. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Às vezes eu sou convidado para algumas coisas e nunca mais sou convidado. Espero que o Salomão não faça isso comigo, né? Eu vou falar da questão da lei racial. Então vamos começar pelo primeiro ponto. Eu sou contra existir uma lei que pune o racismo. Então procura ajuda porque você é um bosta. Ponto. Né? O Brasil é um país que escravizou. A escravidão negra é uma mácula na nossa história. Venham para cá, para a Bahia, para vocês verem. E eu falo da Bahia, eu falo isso na minha aula. Né? Agora tá bem melhor. Mas é uma vergonha o que a gente faz com o Pelourinho. Né? Aquilo lá deveria ser isolado, deveria ser um lugar de culto. Não um lugar para que a gente fosse festejar, beber cerveja, fazer xixi. Porque aquilo lá é um lugar onde os pretos foram chicoteados. Né? Então vamos devagar. Né? Mas, voltando aqui. A lei do racismo é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Quando nós pensamos na equiparação da homofobia ao racismo, eu apanho sempre quando eu falo isso, mas eu também não vou parar de falar por conta disso. Não é? Eu tenho uma objeção radical. Se você virar para mim e falar assim, Bonazar, você é favorável ou contrário a que haja uma lei criminalizando a homofobia? Pelo amor de Deus, é claro que eu sou favorável. Onde já se viu alguém ser agredido por ser gay? Isso é absolutamente intolerável em qualquer nível de racionalidade que nós tenhamos. Né? Agora, se você me perguntar, Bonazar, você acha certo o Supremo Tribunal Federal ter feito isso? Claro que não. E eu sei que eu estou errado, Salomão, porque os 11 ministros, que sabem muito mais direito que eu, são muito mais sábios que eu, a comunidade jurídica, a comunidade intelectual, que é muito mais sábia que eu, negam, reconhecem a possibilidade do que o STF fez. Mas essa Constituiçãozinha que eu tenho aqui, ó, combalida, sofrida... Essa é original, viu? Essa é original. Sabe o que está escrito aqui? Que não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal, né? Então,
eu acho que isso é um radical absurdo. E aí agora acabou de entrar aqui na live, eu quero fazer uma homenagem a ele. O meu amigo, professor Mileu, que é um promotor de justiça fantástico aqui de São Paulo, um puta de um jurista, e ele me deu um argumento muito racional, do qual eu discordo, mas um argumento muito racional. Mileu, fica aí que eu vou falar de você. Tá? Fica Olha aí. quem entrou aqui agora. Olha quem entrou aí agora. Quem que entrou? Puxa vida, professor Pablo Stouze. Eu agora vou parar a live porque o professor Pablo Stouze entrou, eu não posso mais falar nada. Como diria Camões, cesse tudo que a antiga musa canta, pois outro valor mais alto se levanta. Quem sou eu para falar perto do professor Pablo Stouze? O que é isso, pelo amor de Deus? Mas eu vou fingir que ele não está aqui para não deixar seus seguidores nervoso, não ficar nervoso. Estou nervoso, já vou começar a gaguejar, vou pedir para trazer um uísque para mim aqui. Mas desculpe com todo respeito, né? Não é para rir não, negão, é sério, é sério. Ó, e falei negão, tá vendo? Olha o problema. Já poderia dar problema. Desculpe com todo respeito, né? Fica aí, Mileuzinho, fica aí. Com todo respeito, o Supremo Tribunal Federal não poderia criar crime por analogia ou por interpretação extensiva. E aí algumas pessoas dizem assim, né? Não foi interpretação extensiva. Claro que foi. Desculpe, foi. Ah, mas é por uma boa causa. Desculpe. De boas causas o inferno está cheio. Então, a legislação do racismo foi alterada agora. E foi alterada de maneira muito boa em vários aspectos. Mas tem um aspecto que eu discordo radicalmente. E aí eu quero fazer a menção ao meu irmão aqui, o Mileu, né? Além essa legislação nova do racismo, estabeleceu uma causa de aumento de pena se o racismo for cometido em contexto de humor. Né? Contexto de humor. Eu fiquei um pouco chocado. Que é o chamado racismo recreativo, né? Racismo recreativo. E o Mileu, que é um puta estudioso, né? Disse o seguinte, Bunazar, a ideia foi o único que deu uma explicação lúcida. A ideia foi justamente proibir o racismo recreativo. Proibir isso foi uma opção do legislador, né? E a despeito dessa construção hiperracional que ele faz, eu discordo por uma razão fundamental, né? E aí eu vou me meter no direito penal, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o direito penal, e depois eu vou me meter no direito penal um pouquinho, e se eu cometer algum erro, os meus amigos me perdoem, não é? Faz parte do show. Existe... O direito, ele é fundamentalmente proporção. E aí eu costumo dizer uma frase que para mim faz sentido. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou levar a sério essa lei que foi publicada, tudo bem? E eu sou um... Estou agora dando um exemplo, por favor. Né? Não corte e publiquem. Vamos supor que eu seja um supremacista, né? Um escroto total, e eu abro um canal no meu YouTube e diga lá, eu vou usar novamente os baianos, já que eu tenho você e o Pablinho aqui, que são meus ídolos, né? Não vou... Aí eu fico acima de qualquer suspeito, e eu falo assim, ó, não contratem baianos. Baianos não sabem nada. Baianos não são juristas. Tirando todos os baianos que eu conheço, né? A começar pelo... E eu digo uma merda dessa. A sério. Eu digo a sério isso. Tudo bem? Eu cometo crime de racismo, certo? Sim. Claro, em razão da origem. Agora veja você que coisa interessante. Se eu for para um show de comédia e disser o seguinte, como é que baiano vai ser jurista, pô? Baiano é preguiçoso, pô. Eles não gostam nem de ler. A minha pena é maior, Salominho. Eu tenho uma pena que é o dobro. Como que eu posso imaginar... E aqui eu não tenho dúvida, tá bem? Vamos lá. Aqui eu não tenho dúvida, né? Como eu posso imaginar que alguém que é um racista de verdade tem uma pena menor do que alguém que faça uma piada? Isso é desproporcional. Isso não é sério. Isso, desculpe, né? Qualquer militante que estiver me ouvindo aí vai ter que concordar comigo.
A gente não pode levar a sério uma causa de aumento de pena para alguém que faz uma piada. Eu vou dizer o seguinte, eu não concordo, mas eu respeito que o legislador queira punir a piada. Mas a pena de menor do que quem fala sério, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa, né? Eu brinquei e falo isso repetidas vezes, né? Já pensou o tipo de defesa? Eu não sou criminalista, mas já pensou se eu fosse criminalista, o tipo de defesa que eu ia ter que ter? Olha, o seu cliente fez uma piada, ele vai ter uma pena de 10 anos. Eu digo, alto lá! Cliente meu não fez piada nenhuma. Ele foi pro palco e falou sério. Reduza Aí para diminuir. Reduza para 5. Ah, desculpa. Quem concorda com isso não tá bem da cuca. Não tá bem da cuca. Tudo bem? E aí, agora vai a minha... Isso eu não tenho dúvida que eu tô certo. Tá bem? Isso aqui ninguém vai me convencer que eu tô errado. Ninguém. Se nem o Mileu conseguiu, que eu sou um apaixonado por ele, ninguém mais vai conseguir. Né? Mas agora tem um ponto que eu acho importante. E aí vai com os criminalistas, né? A lei diz assim, os crimes cometidos nessa lei. Os crimes cometidos com essa lei. Muitos promotores, tá bom, desculpa, eu fui injusto. Muitos pensadores dessa lei estão dizendo assim, a piada virou crime. Não me parece que o legislador disse isso. Os crimes cometidos nessa lei. Então eu tenho que ter cometido crime. E aí nós vamos chegar a um ponto importante. A piada, ela não tem dolo, por definição. Será que houve crime? E aí é um tema que os penalistas têm que pensar. Eu tenho bons amigos penalistas, tem um até que me chamou para escrever junto com ele. Eu estou pensando em escrever, mas embora eu seja um entusiasta do direito penal, minha área é o civil, você sabe disso, eu não quero me meter a besta, mas vamos devagar, né? Talvez não tenha havido crime. Se você for colocar que para haver crime tem que ter a intenção, né? E a piada não é uma intenção, na verdade, assim, é em primeiro plano. Eu gosto de falar uma coisa, Salome, que é o seguinte. O legislador brasileiro ele é preguiçoso. Né? Aliás, o legislador não, né? O Estado brasileiro como um todo. Então nós temos uma coisa que o professor... Esqueci o nome dele, que horror. Um nordestino, rapaz. Foi professor da USP, depois da GV, e depois abandonou, não sei onde ele está agora. Esqueci o nome dele. Não é que não mereça ser lembrado, é falha cerebral minha. Ele chama de legislação simbólica. Ele chama de legislação simbólica. Né? Então é muito mais fácil, meu irmão, proibir o racismo do que acabar com o racismo. Né? É muito mais fácil fazer uma lei proibindo piada do que acabar com o motivo da piada. Né? Eu vou dar um exemplo bastante interessante para você. Eu gosto muito de humor. Né? O humor é uma coisa que me interessa muito. Se você olhar a minha biblioteca aqui, ó, tá cheio do Chesterton aqui. O Chesterton é um inglês absolutamente genial e que tira algum sarro do movimento feminista. Né? Se nós pensarmos nas piadas que os ingleses faziam sobre as sufragistas, que eram aquelas mulheres, né, que queriam votar, nós vamos ver que havia ali várias piadas que se eu fizer hoje, ninguém vai rir. Por que ninguém vai rir? Alguém duvida que as mulheres podem votar hoje, Salominho? De forma nenhuma. É claro que não. Se eu fizer uma piada tipo, só falta essa mulher querer votar, ninguém vai rir, ninguém vai entender a piada. Por que o comediante faz piada? Isso nunca vai mudar. Ridendo castiga timores. Rindo castigam seus costumes. Né?
Por que o comediante só faz piada com clima tenso? Só faz piada com aquilo que incomoda, com o elefante na sala. Então, meu irmão, o dia que nós realmente tivermos uma sociedade plural, o dia que eu abrir o meu computador e o juiz for preto, o médico for preto, os comediantes não vão ter material para piada, eles não vão querer fazer piada com isso. Vai normalizar, né? Vai deixar a situação... Acaba. Eu tiro o elefante da sala. Essa lei é um puta tiro no pé, Salomé. É um tiro no pé. Por quê? Porque os comediantes, os comediantes estrelados, eles não vão fazer piada com eles, eles são idiotas, né? Mas a comédia underground vai continuar, cara. Entendeu? E isso só vai estimular mais ódio, mais medo, mais vontade de fazer piada. Não existe humorista que não seja um anarquista, cara. Você entende o que eu tô dizendo? Sim, sim. Você proibia alguém de fazer uma piada? Você lembra quando a gente era moleque que falava assim, ó, se ficar puto com a piada é pior? Sim, sim, sim. Porra, meu. Será que o legislador não sabe disso, meu irmão? Quando é moleque, como você falou, pelo menos assim, na minha época era clássico, né? O time de futebol não tinha ninguém com nome, né? O meu time de futebol era Peitinho, Zureba, Nariga, tinha Peitinho, Zureba, Nariga e tinha um chamado Mentira. Mas por que Mentira? Porque tem perna curta, né? Então, chamava assim, era quase um time de futebol completo. Então, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu entendo. Ah, vamos proibir esse. Não vai adiantar nada, meu irmão. Eu acho que nós deveríamos gastar nossa energia transformando a nossa sociedade numa sociedade decente, de gente boa, entendeu? De gente que enxerga o outro como igual. Eu vou contar uma coisa para os seus seguidores aqui, que é muito interessante. Eu tive um caso societário, era online, um pouquinho, finalzinho da pandemia, né? Finalzinho da pandemia. E assim, havia tipo 4 núcleos de defesa, né? Cada núcleo com 2, 3 advogados. E nós abrimos a live, olha. Nós abrimos a audiência, né? E na hora que nós abrimos a audiência, apareceu uma preta, né? E eu vou avisar vocês aí que estão me assistindo, que eu assisti um curso da OAB sobre essa linguagem. O negro é gênero, preto e pardo, espécies, digamos assim, né? Então eu estou dizendo isso nesse sentido aqui. Sim. E aí abrimos a live, uma preta ali na tela, tal, e as pessoas, elas não conseguiam visualizar que ela era juíza, Salominho. Sim. Aqui a gente tem muito disso. A gente tem muito Olha que disso. E a Bahia tem muito preto. 83%. Entendeu? E aí, cara, olha o que aconteceu. E aí, um advogado, que é um cara que eu gosto demais, é um cara que eu não sou amigo, mas eu conheço bem, era ex-adverso, estava no polo lá e tal, chamando ela assim, preto, tá bom, Salominho? Ô, querida, vem cá, ó. Tá me ouvindo? Ô, querida, ó. E eu comecei a ficar constrangido, porque eu percebi que ela era juíza. E eu comecei, excelência, excelência, excelência. E a turma começou a chamá-la de excelência. E aí mudou o tratamento. Ninguém maltratou. Mas era assim, meu anjo, você tá me ouvindo? Mas não era... Não ligou a pessoa ao cargo, E aí, verdade. a coisa, isso é culpa das pessoas? Ou isso é culpa de uma sociedade que não está acostumada a ver preto como juiz? Sim. Aqui a gente teve um caso clássico, assim, é um caso... Só deixa eu completar esse ponto aqui. Você acha que é proibindo piada que isso vai mudar, meu irmão? Não é proibindo piada, é enchendo o judiciário de preto. Você entendeu? O dia que eu for ser tratado, o dia que eu chegar para ser operado e o médico for preto,
eu não vou estranhar. Então não adianta as pessoas falam, ai meu Deus, que absurdo. Mas é assim que acontece. Desculpe, é isso que acontece. Então eu acho que a gente tem que parar com a hipocrisia, parar com essa tentativa de mudar o mundo de cima para baixo. A gente muda o mundo mudando nós mesmos. Mudando o nosso próximo, mudando a sociedade que a gente vive. Então, essa é uma das lutas que eu tenho também aí. Mas desculpa, meu irmão, te interrompi. Não, eu só ia falar um fato que aconteceu aqui já tem até um tempo, porque aqui, além da gente, aqui em Salvador, né, além de Salvador ser a cidade mais preta fora da África, né, não sei se você sabe esse dado, assim, são 83% de pretos e pardos, brancos aqui são autodeclarados brancos, são 17% apenas. E além da gente ter isso, a gente ainda tem uma interferência muito grande das religiões de matriz africana, Claro, que também são bastante, essas religiões são também bastante esquinadas, né? Elas foram colocadas muito à esquina, como algo que a gente tem aquela ideia ainda de que a macumba é algo que se faz, que é para prejudicar, enfim, é sempre algo que não é bom. E aí tinha eu acho que até ela já faleceu, tinha uma diretora de um bloco afro aqui, e ela foi num shopping aqui, e aí foi com o turbante, né, com as vestes características, que eu não vou dizer qual é o nome das vestes para não errar aqui. Melhor. E foi de sandália, né? Foi com a sandália de couro e tal. E aí entrou nessa loja e ninguém deu atenção a ela. Nenhum dos vendedores. E eu estou falando isso porque ela contou isso publicamente. Nenhum dos vendedores deu atenção a ela. O único vendedor que deu atenção a ela foi um novato que estava lá. Alguém que chegou agora e certamente deu atenção porque estava naquela ânsia de pegar algum cliente, sabe? Aquela coisa assim, aí encostou. Resultado, dá um exemplo aqui. Essa mulher chegou nessa loja, sei lá, gastou R$ 5.000. E aí depois que foram observar, né, que foram encaixar a persona dela na estrutura social onde ela está nesse momento, que não havia esse encaixe, e aí os vendedores começaram a ficar todos e começaram a ir em cima desse vendedor novato para tentar fazer um atendimento diferenciado. Claro, é claro, né? Olha aqui, entraram duas pessoas importantes, né? O Frei Costa, que é um frade franciscano, que os franciscanos são pessoas pelas quais eu tenho a mais absoluta devoção, né? O Frei Costa me abandonou, ele mudou de São Paulo, né? Olha que absurdo. Então, um beijo fraternal, Frei. E a doutora Aline Yamamoto, que é uma grande dermatologista e esteticista, que vai fazer um implante capilar em mim, vai me resolver. Ela já falou... Tô na fila aí, viu, doutora Aline? Tô na fila. Ela falou que eu vou ter um topetão. Ela já garantiu isso aí, brincadeira, evidentemente, antes que me processem, né, por mentira. Agora, o que eu sempre gosto de falar é que o preconceito, gosto de pensar, obrigado, Frei, é que o preconceito, ele é uma coisa muito mais séria do que as pessoas pensam. Eu vou dar um exemplo, e agora eu espero sim. E agora, Salominho, você não deveria ter me convidado, né? Você sabe que foi uma temeridade. Ou não, né? Ou eu deveria ter lhe convidado. Não, é uma temeridade. Eu falo para as pessoas, né? As pessoas não deveriam. Obrigado, Frei. As pessoas não deveriam me convidar para falar publicamente. Não deveriam, ponto. Né? Mas já que cometem essas temeridades, agora o que você pode fazer também é cancelar a live e fingir que caiu a internet. Tá bem? Olha uma coisa que é problemática. Repito, eu sou católico, tá bem? Ó, o Frei tá aí. O Frei tá aí que não vai me deixar mentir, não é? Que já me ouviu tantas vezes, né? Todas as minhas angústias lá, como um grande... olha aí, valeu, Frei. E aí, olha só, né? O Supremo Tribunal Federal teve que decidir há um tempo sobre a constitucionalidade ou não do sacrifício de animais
para fins religiosos. Sim. Repito, eu sou católico. E eu, a despeito de católico, defendi publicamente a constitucionalidade disso. Por quê? O que está por trás, Salominho, da proibição desse tipo de sacrifício? Um puta de um preconceito, meu irmão. Do tipo, isso que vocês estão fazendo não é religião. Isto é uma abominação, um ato diabólico. Então vocês têm que ser proibidos de fazer isso. E aí, não, isso é crueldade animal. Gente, não há diferença entre cortar o pescoço de um frango para fazer um ritual religioso do que para fazer uma galinha capidela. Desculpe. Então vamos proibir tudo. Ponto. Quando nós proibimos esse tipo de conduta, eu não estou falando de tortura, de crueldade animal, porque a Constituição garante, e o Supremo disse isso com toda clareza, né? Quando nós queremos proibir isso, o que nós estamos fazendo de fato é querendo aniquilar uma religião. Então, isso é de um absurdo, na minha opinião, completo à luz da Constituição. Se você virar para mim, agora vamos devagar, né? Bunazar, pessoa, Bunazar, jurista. Se você falar, Buna, olha, eu quero sacrificar os animais, eu falo, pô, pera lá, você não quer conhecer a Igreja Católica? Né? Não vamos fazer isso, tal. Agora, se você me disser assim, eles têm o direito de fazer isso? Claro que tem, pô. Olha que absurdo, Salominho. Se nós proibíssemos isso, nós poderíamos ter extinção de religiões. Sim, sim. Nós poderíamos colocar inúmeras religiões na clandestinidade. Como tem religiões que acham um absurdo fazer a adoração à imagem, né? Diz que não se pode. Então, se for proibir isso também... É o ponto, né? É o ponto. As pessoas nos acusam, a nós católicos, de adorarmos imagens. O que é uma bobagem. A gente não adora imagem nenhuma. A gente tem a imagem porque a gente sabe que a gente é fraco, a gente olha aquela imagem e diz assim, esse cara aí conseguiu, né? Então eu vou tentar também. Olha aqui, ó. Vou mostrar meu santo Antônio. Dá para ver? Dá para ver, Salomão? Tá ali no chão, sim, sim, Pô, sim. Santo Antônio. Século XVIII, esse Santo Antônio. A gente olha e fala assim, pô, esse cara conseguiu, eu vou tentar. Né? Não é uma adoração, eu não acho que ele está ali para decidir minha sorte, nem nada disso. Mas se nós pensarmos na religião católica, por exemplo, ela é chocante. Ela é chocante. Você sabe o que eu faço todo domingo, Salominha? Eu como o meu próprio Deus. Isso não é metafórico para mim. Sim, Para mim não é metafórico. Eu tenho certeza absoluta de que eu estou comendo a carne e o sangue do meu Deus. Se isso não for chocante... Então, por que entendeu? Eu gostaria que todo mundo viesse para mim. Eu não vou ser hipócrita, né? Se eu pudesse, eu falava, gente, vamos lá, tal. Agora, eu não posso te obrigar a seguir minha religião. E eu não posso dizer que a tua tá errada se nós seguirmos esse textinho aqui, ó. Entrou mais um padre aí, ó. O padre Wanderson Sintra. Meu querido padre, né? Então, eles sabem que essa é a minha opinião, né? Repito, enquanto católico, eu quero que todos vocês sejam católicos. Agora, enquanto cidadão e enquanto jurista, vocês escolham a religião que vocês quiserem. Né? Vocês escolham a religião que vocês quiserem. Entende? Meu amigo, deixa eu te contar uma notícia. Estamos a 1h10. O Silvano escreveu aqui, genocídio cultural. Seria isso mesmo, genocídio cultural. Sim, concordo. O Geraldo Ferreira falou, eu sou pastor. É isso aí. Salominho, já extrapolei o tempo, né, mano? Não. Veja só, live boa... Assim, passa que a gente não vê. Eu olhei aqui agora, chegamos a tomar um susto. São 1h10 já de live. São 8h30. Meu querido amigo Bunazar tem os filhotes dele aí, para ele dar atenção. Tem um só, né? Tem a esposa dele aí. Então, de mais um ainda. Também para dar atenção, e eu não vou entrar nessa briga.
Meu querido, você tem, né, passagem garantida para voltar aqui quantas vezes quiser, tá? Eu O acho povo já pediu até para fazer um podcast aqui, já passou a mensagem assim, ó. A live tá tão boa, faz um podcast. isso é generosidade dos amigos aí. Meu querido, ó, muito obrigado pela presença, de coração. A gente conversaria aqui um monte de tempo, mas eu sei que você tem várias obrigações aí com sua família também. Sexta-feira também, né? Muita maldade. Obrigado, 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 obrigado. Pessoal que está aqui, eu estou fazendo uma sequência de lives com pessoas super importantes, como o Buna. Quem quiser ser avisado, quem quiser ter a notícia para chegar até o projeto que eu estou fazendo, vai lá no meu perfil, tem um link lá, que é o link do meu endereço, salomãoreservar.com.br. Clica lá, se cadastra que a gente vai informando, tá? Salominho, me permita, gente aqui, à vontade. 99%, evidentemente, são seus seguidores, né? Mas tem aí dois ou três que são meus. Então, esses que são meus seguidores, eu gostaria de pedir que seguissem a página do meu amigo Salomão, que faz essas lives aí. Tenho certeza que muito melhores do que essa que ele fez hoje. Ele normalmente escolhe melhor. Mas então, sigam lá, tá bem? Essa live tá top. Quem quiser seguir o Buna aqui com os conteúdos dele aqui, ó, você clica nessa setinha aqui, vão aparecer dois carecas. O primeiro sou eu, o de baixo é dele. Aí você vai lá, clica e entra no perfil dele. Buna, um beijo para você, meu amigo. Muito, muito obrigado mesmo. Ó, final do ano tô aí na Bahia. Venha, é só você avisar. Você avisa, só não pode vir escondido. De jeito nenhum, vamos tomar uma juntos. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Um beijo, tchauzinho.